E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula aí. E agora a gente vai cuidar de uma parte muito interessante, não só do direito processual, mas também da situação comparativa entre o Código Novo e o Código Velho, que é a figura dos atos processuais, que sofre nesse novo código uma revisão, digamos assim, bastante interessante, que vai impactar de uma forma bem diferenciada em termos de procedimento. Porque muito daquilo que a gente já estava acostumado em termos de CPC de 73 e sedimentado estava na nossa cultura jurídica em relação à prática e, consequentemente, ao giro procedimental ali de alguns atos, vão sofrer uma mudança bastante significativa nesse novo código. Logo, nós vamos começar justamente trabalhando ali o primeiro dispositivo, julgou que é ele, artigo que cuida de dois princípios que não foram mexidos no novo código, preservados em relação ao CPC antigo. Os atos e termos processuais, me diz o artigo 188, independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Senhores, percebam que a gente tem nesse artigo 188 do novo Código de Processo Civil, praticamente a repetição do artigo 154 do velho Código de 73. Logo, nós podemos afirmar que, senhores, princípio da solenidade ou da não solenidade, por favor, da formalidade ou da informalidade para a prática dos atos processuais. Cara, é muito interessante porque sempre houve uma discussão muito grande em termos doutrinários, se os atos processuais em regra seriam solenes, se os atos processuais em regra seriam não solenes. Mas para mim, me permitindo aqui a liberdade que eu tenho com os senhores, os atos processuais em regra são não solenes, principalmente tratando-se de novo Código de Processo Civil, aonde, pensando sempre na razoável duração do processo, num processo de resultado, o que eu quero e busco muitas vezes é a mitigação da forma. Mais do que isso, eu não quero ser rígido, estabelecendo forma para a prática de todos os atos do processo, longe disso. Então podemos cravar, sem dúvida nenhuma, que o império é do princípio da não solenidade, aonde os atos processuais, em regra, não têm forma rígida e específica para que sejam realizados no mundo real, salvo quando a lei processual aí sim vem e estabeleça, de uma forma muito precisa, como que determinado ato deve ser realizado. Aí ela, a lei, cuida de nos dar a formalidade, a solenidade necessária para que esse ato seja praticado e, consequentemente, seja tido como válido. Então, de novo, princípio da não solenidade. Sendo, entretanto, solene, formal, determinado ato, quando a lei assim expressamente exigir, podendo isso impactar, inclusive, caso o ato venha a ser realizado fora da forma prescrita em lei, inclusive em situações de validade desse ato processual. Pegaram isso aí para mim, senhores? Maravilha. Só que esse artigo 188, correlação 154 do CPC de 73, também nos traz um outro princípio, e esse sim cada vez mais observado dentro da rotina procedimental, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Atos processuais solenes, a lei pode determinar a forma. A lei pode dizer como que determinado ato deve, consequentemente, ser praticado, até mesmo sob pena de nulidade. Mas o que é que nos diz o princípio da instrumentalidade das formas, senhores? Ele, princípio da instrumentalidade das formas, vai dizer para a gente o seguinte: se existe determinado ato que é formal, cujo rito, cuja solenidade está devidamente estabelecida em lei, se ele, entretanto, ato processual solene, for praticado fora da forma prescrita em lei, mas atingir a finalidade, será considerado, mesmo assim, ato válido. É o princípio da instrumentalidade das formas, que nos diz que um ato solene
realizado não na forma como a lei determinou de outro jeito, atingindo a finalidade, cara, beleza, resolvida a nossa vida. Não vamos dizer da nulidade, criando aqui o aproveitamento ao máximo desse ato processual. E esses dois princípios, da não solenidade como regra, e consequentemente da instrumentalidade das formas, ele CPC preserva. Ele CPC novo apresenta para a gente praticamente a repetição do artigo 154 nesse artigo 188 e traz também em outro local essa mesma discussão. Quer ver? Julgou para mim? Vamos em referência cruzada, por favor. Senhores, quando a lei prescrever, me diz o artigo, está chegando ali, chegou, 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Tecnicamente, a gente tem aqui, percebam, nesse artigo 277, o mesmo princípio esculpido nesse artigo 188, na sua última parte, que nos fala que o ato que preenche a finalidade, mesmo que realizado de modo diverso daquele ali prescrito em lei, será lido ou será tido como ato válido, que é justamente o que nos diz também esse dispositivo aqui em comparação dentro do novo código, o 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Pegamos, senhores? Então, a gente pode afirmar categoricamente que esse novo código respeita esses mesmos princípios da não solenidade e da instrumentalidade das formas que a gente já tinha esculpido no artigo 154 do Código Velho. Vamos ao próximo dispositivo? Vamos, que a gente vai continuar pensando em princípios de atos processuais ditos não solenes, princípio da instrumentalidade e também princípio da publicidade. Artigo 189, vamos lá. Ele, artigo 189, vai dizer para a gente que os atos processuais são públicos. Sabemos que a publicidade dos atos processuais é, na verdade, um princípio esculpido na Constituição. Ela, a Constituição, é que vai justamente dizer para a gente da publicidade como regra procedimental, como regra da prática dos atos processuais. E eu sempre tive uma visão da publicidade, dos atos, inclusive por preceito constitucional, ligado ao controle do próprio Poder Judiciário. Volta e meia surge uma discussão da necessidade da gente ter controles externos do Poder Judiciário. Nessa linha de discussão, inclusive, surge a figura do CNJ, ok? Mas para mim a publicidade, senhores, dos atos sempre foi algo ligado ao possível controle da própria sociedade, daquilo que é produzido pelo Poder Judiciário. Porque a partir do momento em que há o livre acesso às decisões judiciais, sentenças, acórdãos, passamos a ter, enquanto sociedade organizada, a potencial situação de fiscalização do poder, fiscalização do judiciário. Então, para mim, e por isso ele está esculpido na Constituição, o princípio da publicidade é imperativo. E, consequentemente, sendo imperativo, senhores, deve preservar aquilo que ela, a Constituição, estabelece, que é a figura da publicidade. Tanto que, vamos de novo, joga para mim, Guilherme, no artigo 189, por favor. Os atos processuais são públicos. É isso que fala para a gente justamente essa parte inicial do artigo 189. Preservando, consequentemente, o próprio ditame constitucional. E aí, com o permissivo dos senhores, vamos justamente a ela Constituição, que me fala no artigo 5º que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. E o artigo 95, no seu item 93, perdão, no seu item correlato, que vai dizer que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos e fundamentadas todas as suas decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Senhores, por gentileza, voltando aqui ao caput do artigo 189. Vamos lá. Todos os atos, ou melhor dizendo, os atos processuais são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça. Percebam que os dois dispositivos constitucionais que a gente trouxe, em referência cruzada, nos dizem de uma potencial situação de uma publicidade restrita. E o que seria, consequentemente, essa figura da publicidade restrita? Senhores, preservação da intimidade, preservação do interesse público. Porque pode surgir situações dentro do processo aonde a intimidade da pessoa esteja exposta. Pensem nas causas de família, aonde muitas vezes ali, em razão das situações que circundam aquela ex-entidade familiar, coloquemos assim, coisas do arco da velha estão postas no processo. E aí a fofoca é um troço inerente ao ser humano, eu quero saber, não, peraí, publicidade restrita. A própria Constituição garante, ao dizer que os atos processuais são públicos, que em alguns casos em que haja interesse público, em que haja ali a intimidade da pessoa exposta dentro do processo, merece, consequentemente, esse processo tramitar naquilo que o CPC chama de segredo de justiça, que a gente também fala de publicidade restrita, porque aí a publicidade de acesso aos autos desse processo seria restrita às partes, seria restrita a seus procuradores, ok? Então vamos lá, senhores, vamos ver essa figura da publicidade restrita dentro do novo Código de Processo Civil e se ele tem correlação, inclusive, com o velho CPC de 73. Os atos processuais são públicos. Todavia, e aí vai me dizer a lei da figura da publicidade restrita, tramitam em segredo de justiça os processos. E aí, então, justamente, a primeira preservação que ele, dispositivo 189, em respeito à própria Constituição, apresenta para a gente, senhores, é o respeito ao interesse público, mas também, agora aqui, lido, interesse público ou social. Item 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Item 3, que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E, por fim, item 4, que versem sobre arbitragem, inclusive a carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovado perante o juízo. Senhores, nos 3 primeiros incisos, nós temos aqui, não, em alguns casos, digamos assim, principalmente nos itens 1 e 3, um juízo de valor do magistrado, que em vendo o interesse social ou público, que verificando que existem dados que devam ser protegidos pelo direito constitucional à intimidade, determina que esse processo tramite em segredo de justiça. Havendo aqui, mesmo no item 3, uma certa carga de subjetivismo do magistrado. Porque aqui, nitidamente, nós estaríamos exigindo dele uma reflexão, de verificar que aquele processo carrega realmente o interesse público, o interesse social, que existe naquele procedimento situações de elementos de dados que estejam protegidos pelo direito constitucional à intimidade. O item 2 é completamente objetivo. Joga lá, quer ver? Ó? O item 2 vai dizer para mim que as causas que versem sobre quaisquer dessas matérias aqui enumeradas são processos que automaticamente deverão tramitar em segredo de justiça. E por que eu falo automaticamente, senhores?
cada vez mais isso surge no direito processual. Surge a partir dos anos 90, com a visão de uma tentativa de se criar um processo de resultado, razoável duração, tudo aquilo que a gente tem de impacto que a Constituição e o respiro democrático trouxe do final dos anos 90, do final dos anos 80, início dos anos 90, e que impacta o processo. Eu, juiz, posso delegar ao cidadão conhecido como escrivão a prática de alguns atos. Então, senhores, se é um processo que trata sobre casamento, não precisa vir para minha mão enquanto juiz. Que trata sobre divórcio, não precisa vir para minha mão enquanto juiz, para que eu, juiz, determine que ele tramite em segredo de justiça, como são situações objetivas na lei. Nitidamente pode ele, juiz, já virar para a secretaria, já virar para o escrivão e falar: velho, caiu um processo aí desse caso? Pronto. Você mesmo já crie a rotina da secretaria de que esse processo deva tramitar em segredo de justiça, porque a lei cria situações objetivas de publicidade restrita nesse caso. Entretanto, nos itens 1 e 3, compete não ao escrivão, mas sim ao juiz, verificar se ali existem situações de direito da intimidade, de interesse social, de interesse público que dite a necessidade do processo tramitar em segredo de justiça. Pegamos? E agora, então, também há uma grande novidade na lei, a figura do item 4. Olha lá. O item 4 desse dispositivo vai dizer para a gente que também será processo que tramitará em segredo de justiça aqueles que versem sobre arbitragem. Porque eu posso, em juízo, por exemplo, estar discutindo a nulidade da própria cláusula arbitral, problema nenhum. Mas também existe a figura da carta arbitral. Portanto, os processos que versem sobre a arbitragem, inclusive o cumprimento de carta arbitral, poderão tramitar em segredo de justiça, desde que exista cláusula na arbitragem de confidencialidade e que seja, consequentemente, isso devidamente comprovado perante o juízo. Não aceito a alegação, me comprove. É lícito que as partes não só estabeleçam a arbitragem como meio de solução do conflito, mas que também, senhores, a gente impregne essa arbitragem com uma cláusula de confidencialidade, dizendo que as partes não poderão, consequentemente, divulgar o conteúdo do próprio árbitro. Tem ali, porque pode ser que a gente esteja discutindo situações estratégicas de determinadas empresas, por exemplo. Tem uma empresa de software que desenvolveu, o puta do software, ok? Só que existe uma disputa com uma outra empresa em relação a esse direito, porque a outra acredita que ela teria ajudado no desenvolvimento desse software e tal. Cara, vamos ter que fazer perícia. E nisso aí haveria, consequentemente, a abertura de códigos que podem, consequentemente, impactar no negócio desses dois aqui envolvidos, que são situações que devem ser preservadas por segredo industrial, por segredo, no caso aqui, de criação de TI. Então, nada impede que essas empresas, estando na arbitragem, impregnem ela, a arbitragem, com a cláusula de confidencialidade. E isso também vai impactar. Se eu estou discutindo algo dessa arbitragem, ou existe uma carta arbitral tramitando perante o Poder Judiciário, também, se existe a confidencialidade estipulada, senhores, teríamos, consequentemente, também que fazer com que esse processo, por isso o item 4, viesse a tramitar em segredo de justiça. Comparativo, por gentileza. Vamos nós. Senhores, antes da gente enfrentar os parágrafos, percebam que o artigo 189 faz referência ao velho Código no seu artigo 155, que me fala que os atos processuais são públicos, correm, todavia, em segredo de justiça, os processos, primeiro, em que exigir o interesse público,
E ali a gente tem o interesse social explícito também, no item 1 do CPC novo. 2, que digam respeito a essas mesmas causas. Só havendo no item 2 do Código Novo, senhores, digamos assim, melhor redação, um aspecto mais amplo, dentro de situações mais atuais do direito, nada mais do que isso. Mas os itens 3 e 4 são novidade dentro do sistema normativo nosso. Beleza? Parágrafo 1º, vamos a ele, por favor. O direito de consultar os autos de processo, que tramite em segredo de justiça, e de pedir certidões de seus atos, é restrito às partes e aos seus procuradores. Parágrafo 2º. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha, resultantes de divórcio ou separação. Senhores, já levando ali, em comparação, o parágrafo único do velho artigo 155, me fala que o direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha, resultante do, e aí a lei usa a expressão antiga, disquite, tranquilo? Que para os mais jovens, como eu, que só fiquei sabendo disso depois que eu fui buscar no Google, aqui era a coisa anterior ao divórcio, beleza? Senhores, esse parágrafo único praticamente está replicado nesse parágrafo 2º, tranquilo? Até porque pode ser que eu, terceiro, em relação a uma ação de divórcio, tenha interesse em saber como é que foi feita a partilha. Sabe por quê? Porque aquele casal me deve uma grana. Ainda quando casados, a gente tinha ali uma situação contratual em que eles me deviam uma grana. E aí, como não me pagaram e estão em processo litigioso de divórcio, eu tenho todo o interesse do mundo em saber para quem que vai o patrimônio, para que eu possa, inclusive, buscar pelo meu meio próprio, que seria, de repente, uma execução, cobrança ou monitória, aquele meu crédito. Então, toda vez que o terceiro solicita, o juiz, verificando que ele tem interesse jurídico, pode fornecer para ele o quê? Só o dispositivo da sentença. Os fundamentos não, porque é nos fundamentos que está a fofoca, velho, tá? O dispositivo da sentença. E certidão, justamente, do inventário e partilha resultante do divórcio ou separação. Vamos lá, continua, vamos ver as situações de referências cruzadas que a gente aqui teve lançado, porque já falamos da referência cruzada em relação à Constituição. E agora me permitam, senhores, referência cruzada dentro do novo Código. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentada todas as suas decisões. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada somente a presença das partes, de seus advogados, defensores públicos ou dele Ministério Público, correto? A gente tem aqui nesse artigo 11, que a gente já trabalhou praticamente o princípio esculpido e agora repetido, só que com maiores detalhes procedimentais, nesse artigo 189 do novo Código. E o advogado tem direito. Artigo 107. A examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente de tramitação, salvo na hipótese, justamente, de segredo de justiça. Pegamos, senhores, e a ele, escrivão ou chefe de secretaria, é império ali, como ato seu deve ser praticado, fornecer certidão de qualquer ato ou termo de processo, salvo as situações referentes, adivinhe, ao segredo de justiça, que limita, consequentemente, o direito e a obrigação dele, escrivão, de fornecer certidão. 189. O registro de ato processual eletrônico
deverá ser feito em padrões abertos, ok? Inclusive que tem ali toda a figura de acesso ao princípio da publicidade, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade. Pegamos, senhores? Então, a gente observou nesses 2 artigos que a gente trabalhou aqui nesse bloco, que nós mantivemos o princípio da não solenidade, princípio da instrumentalidade das formas, princípio da publicidade. E os casos em que ele, Código de Processo Civil, estabelece agora, até como uma certa novidade, em algumas situações, a figura da publicidade restrita, que nós chamamos de processos que tramitam em segredo de justiça. Cravamos, beleza. Terminamos esse bloco, no próximo continuamos para enfrentar o artigo 190.